A gente hoje vai começar a live com Vanessa Fragoso e a gente está fazendo aí a oração para que a internet hoje funcione, né? Então eu estou esperando as pessoas chegarem e contando com a boa vontade da Claro, para que a gente tenha. Oi, Milena! Beijo aí, viu, Milena? Hoje eu tô lhe vendo passar por aqui. Cid Cleido, eu canto matemática. Oi, Vanessa! Vamos ver se hoje rola. Oi, Suzy, beijo! Então, deve ter um santo protetor de quem faz visual, de quem faz vídeo, de quem trabalha com internet. Então, o pessoal que é da oração aí, ora, porque a conexão tá difícil. Chegando na área, opa, só gente boa aqui nesse movimento. Eu vou só esperar ali o contador bater 10 pessoas, que aí Vanessa, ela vai dar certo sim, Ana. Vanessa, ela entra geralmente. Entrei para mandar. Isso aí, Ju. Pessoal de Vanessa, enquanto a gente vê aqui, deixa eu mandar um beijo para todas as cidades que acompanham a gente. Simões Filho, Dias d'Ávila, Pojuca, Jiquié, Itabuna, pessoal do Ceará, o pessoal que é de Portugal, Santo Amaro, Cachoeira, Santo Antônio de Jesus. Vanessa me disse que tem gente do Senhor do Bonfim. Ontem eu vi Arraial da Ajuda. Tô vendo aqui, ó, o pessoal lá de Jiquié. Tá entrando com o nome de manhã, mas aí eu não sei se é minha mãe, se é meu irmão. Beijo pro pessoal de Jiquié. E a gente vai chamar Vanessa agora. Tentando aí, Rosimeire lá de Santo Amaro. Mãe, oi mãe, beijo. Ô, lindíssima! Tudo ok? E aí, Cris? Aqui tudo ok. Hoje a gente vai fazer aquela... Tô ouvindo. E você, tá ouvindo bem? Tá tudo ok aí? Te escuto com delay, mas te escuto. Pronto. Vai ter esse delay mesmo, então eu vou falar devagar para que tenha esse tempo de retorno aí para você, tá certo? Certo. Dona Graça. Se cair, Cris. Ó, sim. Isa. Isa. Gente, entrou agora na live a nossa orientadora, a minha orientadora e orientadora de Vanessa. Beijo para Isa Trigo. Isa, que deixou a gente em estado de tensão durante o tempo, mas a gente vai estar aqui. Beijo para a Isa Trigo. Sim, Vanessa, então vamos combinar aqui uma coisa, já que todo mundo está nessa live. A gente está num processo de internet caótica. Beijo aí para o maridão, que eu vim entrar agora na live. E o que é que a gente vai fazer? Vou ter que falar mais devagar, porque tem um tempo que é o que chama delay, é o tempo de Vanessa ouvir o que é que eu falo e ela dá a resposta, certo? Então, e se tiver alguma coisa, se a live está aí, adianta e a gente tem um esquema aqui para trocar o celular, não foi isso mesmo, Vanessa? Isso, confirmadíssimo. A gente pega emprestado o celular de Léo. Então, vamos lá. Ontem a gente falava sobre arte-terapia. A gente vinha falando do conceito, do que é arte-terapia. A imagem de Vanessa está tremendo. É a chuva, Isa. A gente está com um problema de interferência nessa transmissão entre eu e Vanessa. A live era para ser ontem. Vanessa, foi você que derrubou a live, né, Vanessa? Risa derrubou para ela poder assistir hoje. Então, assim, todo mundo sabe que é uma transmissão informal, então se tiver qualquer probleminha, a gente derruba a live e retoma, porque hoje ela acontece. Então, a gente vinha falando daqueles livrinhos de pintura. Foi. E a arte-terapia
terapia não é isso, é muito mais do que esse lugar só dos livrinhos de pintura. Então, tem um volume de estudo enorme para se chegar à arte terapia. Então, conta pra gente. Cris, eu acho importante a gente retomar uma explicação que a gente estava tecendo ontem, na hora que a gente estava explicando sobre o livrinho. O livro, ele é maravilhoso, né? Não vamos descartá-lo. O que que acontece? O processo arte-terapêutico, ele acontece em uma tríade, né? Eu estava explicando isso ontem, eu acho importante retomar. Essa tríade quem são esses personagens do processo arte-terapêutico? O cliente ou paciente, ou como a gente chamava antigamente, muito lá atrás, o artistã, né, que é a pessoa que vai fazer o acompanhamento, o processo terapêutico, a obra que ele cria, né, o que ele está construindo para falar sobre ele, né, para colocar suas emoções, suas tensões, alegrias, tristezas, enfim, seus conflitos, e o terapeuta, que é o arte-terapeuta. Então, para que a gente tenha um processo arte-terapêutico, a gente precisa desses três elementos, desses três personagens. O livro sozinho não faz a arte-terapia, mas ele é um recurso, sim. Ele pode ajudar, sim, durante o processo em que a gente tem o cliente e o arte-terapeuta. Eu tinha lhe explicado em um desses momentos de videoterapia comigo, que eu tive uma situação em que o personagem que estava lá, a pessoa que estava lá comigo, né, no setting terapêutico, não falava nada. E aí eu dei o livrinho, aí começamos a pintar, e quando ele começava a pintar, né, começava a falar. Era como se fosse um gatilho. Quando parava de pintar, parava de falar. Quando começava a pintar, começava a falar. Então, ele pode sim ser um recurso mediador. Preciso que ele esteja para ser arte-terapêutico, ele tem que estar com o profissional. Dá uma olhadinha aí. Tá todo mundo ouvindo, Vanessa? Mesmo com a imagem ruim. Tá todo mundo ouvindo, Vanessa? Dá um ok aí pra gente continuar. Pronto. Uma pessoa ali, então, isso é importante. Então, mesmo se a imagem estiver chuviscada, o que a gente não pode perder é a fala que a gente tem que ter. Pronto, Vanessa. Todo mundo dizendo aí que tá ok. Tô vendo. Dona Zilma de Ribeirão Preto, Diana de Arraial da Ajuda. Passaram beijo para esse pessoal todo. Sim, vamos lá. Então, pronto. A gente vem falando dessa coisa da arte-terapia, e ontem a gente já começou falando disso, né? Da questão de como a gente lidar com determinados problemas, que a gente está nessa pandemia, todo mundo isolado em casa, a falta do contato físico, a falta do abraço. Eu que sou uma pessoa abracenta, né? Se passar alguém na minha frente... Eu sou grudenta. Ave Maria, eu sou abracenta demais. Então, assim, alguém passou perto de mim, eu já estou abraçando lá. Sinto muita falta dessa questão do contato físico, mas de outras questões também a gente às vezes fica meio abalado. E ontem, se é o que eu entendi, porque quando eu perguntei assim, como é que a gente lida com isso? Aí você falou, quem souber, ganha na Mega Sena. Como é que a gente... Mas você fez uma pergunta ontem específica, Cris. Você falou como é que a gente lida com isto, e você fez com isto e completou. Não foi só com isto. Eu me lembro que foi algo bem específico. Atualidade, e isso da gente viver sob pressão. Então, assim, do que eu entendi, não existe, aí você pode reorganizar isso que eu estou falando, né? Então, do que eu vi, não existe uma fórmula pronta, não existe, as pessoas não entram num processo de terapia achando que hoje entrou e que amanhã vai estar
com tudo organizado e resolvido. É isso. As pessoas chegam, muitas vezes, não só, né, no ambiente arte terapêutico, mas também na clínica da nutrição e de outras áreas, né, de saúde. Elas entram, sim, amanhã já vai ser como eu queria, já vou alcançar o resultado que eu queria. Tem essa mística, mas não é assim. A gente precisa dar tempo para que as coisas decantem, para que a gente elabore. Não é mágica, né? É preciso respeitar o processo e cada um tem um processo. Aí você me pergunta, como é que a gente lida com isso? Dentro do ambiente arte terapêutico, a gente tem uma constelação temática, né? São muitas questões que aparecem. Desde uma criança com dificuldade de aprendizagem até um profissional da área de educação com dificuldade de lidar com as tensões da psicodinâmica do trabalho educacional. Até uma pessoa que trabalha em banco, que são outras pressões, outras tensões. Né? O tempo inteiro a gente está envolvido em risco, ameaças, né? O ambiente traz isso para a gente. Então, quais os fatores que eu tenho de proteção? Oi. Isa está dando um toque aqui, dizendo que talento, que seria melhor trabalhar com o celular de Léo. Você está disposta a fazer... Aqui. Oi? Vamos trocar. Então, ele já chegou aqui agora. Deixa eu puxar Léo aqui, o celular de Léo. Gente, a gente só vai fazer... Não é, vamos derrubar. Não é a Vanessa que vai sair da live, não. A gente vai só entrar com um perfil diferente, certo? A gente retomou a live aqui. Vamos começar num outro processo. A gente tem uma fala com Vanessa, né? Então, vamos ver se eu consigo conectar via o celular de Léo. Pronto. Aqui, agora fui eu. O problema fui eu. Eu que deixei errado aqui. Pronto. Vamos lá. A gente estava falando sobre o resultado imediato, não foi isso? Sim. Nesse momento, a gente sob pressão e achar que vai ser ou um comprimido, ou um terapeuta, ou qualquer coisa que vai dar um resultado mágico, certo? Amanhã a gente vai ter a ansiedade, a agonia, isso vai estar resolvido amanhã. É assim? Não. Não. Repara, eu vou te dar um exemplo prático, né? Quando a gente se percebe um mal-estar físico, a gente quer ou engordar, ou emagrecer, ou harmonizar o corpo, a gente procura ou mudar a alimentação, enfim. A gente vai procurar um nutricionista e a primeira coisa que a gente eu vou emagrecer, eu vou engordar, e no outro dia você já quer resultado, mas para isso você precisa dar o tempo, né? Então, no processo terapêutico, no processo de desenvolvimento terapêutico dentro da arte terapia, a gente precisa respeitar esse espaço também. Quando a gente sai do consultório com a carta de orientação alimentar do nutricionista, a gente precisa fazer aquilo que está ali. Né? Se a gente não faz, de nada adianta ir lá e ser a melhor nutricionista do mundo. Repare, eu estou trazendo um exemplo prático, certo? Sim. Bom, quando a gente vai para um ambiente arte terapêutico, para um ambiente psicoterapêutico, seja qual for a modalidade, acontece o mesmo. Eu vou para lá, eu fico aqueles 40, 60 minutos dentro do meu processo, onde o principal personagem sou eu, né? O cliente, o paciente ou o artistão. E eu saio dali, eu tenho a semana, eu tenho tempo para elaborar aquelas questões que eu tratei ali. Então, eu preciso respeitar esse tempo. Eu não acordo mais magro ou mais gordo, eu não acordo mais feliz ou mais triste. Eu vou me percebendo durante o processo. E eu sou o meu maior esforço. Eu sou o autor desse meu discurso, dessa minha narrativa, que eu levo lá para o consultório. Então, quando eu saio dali, eu também tenho que trabalhar a favor do meu processo de crescimento psicossocial, biopsicossocial. Então, com certeza, no outro dia, você não vai acordar e já resolvi o problema.
Acordou, estou magra, estou linda, estou Magra, maravilhosa. linda, mais feliz. Você vai provavelmente se sentir mais leve, né? Porque você falou de alguma coisa que estava lhe angustiando, né? Ou talvez você acorde com outras questões, porque falar disto, mexeu com aquilo outro. Há uma mudança, alguma coisa vai acontecer. Mas o resultado, de fato, não é imediato. Às vezes a gente passa anos no processo terapêutico para elaborar uma questão. Isso não quer dizer que não teve resultado. Estou aqui há 10 anos falando da mesma coisa. Não, você está no processo. O Sei. importante é se manter no cuidado. Eu tinha uma pergunta que eu ia jogar lá para frente, mas eu vou perguntar logo agora, por uma questão mais de curiosidade do que questões da ordem do científico, da ordem do curioso mesmo, certo? Imagine você que no imaginário da gente, no imaginário de pessoas que não vão a uma terapia, aí passa lá no filme, tem havia no GNT, sessão de terapia, aí tem aquele imaginário, né? Aquele divã, aquela pessoa sentada lá do outro lado. E é isso que o audiovisual passa. Cinema, a novela, as séries, esse tipo de terapia. Aí quando fala assim, arte-terapia, aí aparece assim essa figura toda bonitona, né? Então, aí a nossa arte-terapeuta, uma pessoa exuberante. E como é que é esse consultório do arte-terapeuta? Assim, no imaginário das pessoas, onde a terapia está muito ligada a essa questão do divã. Eu acho que aquela imagem do Freud, né? Minha irmã está pedindo aqui beijos para Rafa. Beijos para Rafa, para João e para Francisco, que são as crianças da live, né? Para Graça e para Dona Claudice. Então, assim, para dormir. Pois. Então, assim, como é esse consultório? O bonita fica por conta de hoje, porque tem dias que eu acordo dando susto no medo, né? A gente daqui a pouco vai falar. A gente se prepara para a live, né? A gente se prepara para a live. Mas repare, essa foi a preocupação, né, no início, quando eu decidi montar o consultório. Bom, ele precisa ter uma interface, ele precisa ter um ambiente que comunique, que seja característico da arte-terapia. Então, se eu estou falando de um ambiente para desenvolver habilidades socioemocionais, para desenvolver autonomia, protagonismo, eu preciso deixar disponível para esse artistão todos os recursos possíveis para ele trabalhar as questões dele. Então, especificamente lá, né, no ambiente que a gente pesquisou, que a gente conseguiu realizar, eu tenho uma prateleira com vários recursos da arte, né, a pintura, lápis de cor, né, eu tenho alguns recursos, né, da tecnologia também para a gente trabalhar, né, tem alguns tablets, tem o óculos virtual, enfim. Tem instrumento de música, tem recursos, né, do teatro para a gente montar personagens, tem espelho, enfim. Tem toda uma proposta, né, para que o artistão, o cliente, ele se sinta à vontade para criar. Então, às vezes, ele senta na mesa, eu não proponho, hoje nós vamos fazer isso. Ele olha e escolhe. Né? E ali a gente já começou o processo. Né? Eu me lembro que uma vez acontecem várias coisas interessantes. Cada dia é uma coisa mágica que acontece. Eu me lembro de uma fala uma vez, assim, me dê alguma coisa para eu apertar hoje que eu estou com raiva. Né? Bom, já chegou com uma demanda, eu preciso apertar alguma coisa. E a gente foi trabalhar com massinha de modelar. A gente foi trabalhar com o barro, né? A gente trabalhou com o EVA. A gente tem um EVA que parece uma massinha de modelar. Quando ele seca, ele fica igualzinho àquele tapete. Enfim, então, eu disponibilizo visualmente recursos para que, durante o processo, a pessoa tenha autonomia para decidir, né, ou intuir, ou sentir vontade de vou trabalhar com tal coisa hoje. E aí, acontecem várias coisas. A gente vai trabalhar com
personagem, com máscara. A gente trabalha com... Uma vez eu recebi um adolescente que queria tocar, né? E meu esposo tinha um teclado em casa, disse, eu vou levar para o consultório. Eu levei só por conta, né, desse adolescente. Então, durante o processo, a gente começou a trabalhar a música, né? Durante o processo, a gente começou a trabalhar a dificuldade, né, de memorizar, dificuldade de tocar, de conciliar as mãos com o canto. E durante o processo, ela foi percebendo quais eram as questões dela de dificuldade de aprendizagem. E foi uma demanda que surgiu dela, né? Processo de autonomia e de protagonismo dela. Eu vou formular aqui uma questão que eu não tinha, não estava formulada, e aí a gente vai, no meu caso, pensar. E se você, que eu sou uma pessoa que adora as questões da arte, de maneira geral, mais voltada para a música, voltada para a escrita, para a literatura, mas eu não sou uma artista, eu sou uma arteira. Arteira linda. Eu sou uma arteira, né? Então, uma pessoa que transita no mundo da arte. Uma produtora, então, quem me conhece sabe que minha função no mundo é juntar gente para que as pessoas deem um show. Então, não sou eu que faço show. Minha função é juntar gente. Então, eu não sei desenhar, eu não sei pintar, às vezes canto, às vezes danço. Oi, Ibsen, ó. Beijo, Ibsen. Ah, Ibsen! Ibsen ontem estava ligado na live. Assim, eu não tenho essa habilidade para arte. Eu posso fazer arte-terapia se eu não sei mexer com barro, se eu não sei pintar, não sei desenhar. Eu sou só aquela produtora que, se tiver o desenhista, o cantor, o artista, eu junto todo mundo e digo assim, a gente vai fazer uma exposição ou a gente vai fazer um sarau. Eu conseguiria... Deve fazer. Qualquer pessoa pode fazer. Desde aquele, né, que tem altas habilidades, né, com pintura, desenho, modelagem, com dança, com teatro, até aquele que acha, né, que não sabe fazer. Eu sempre digo para o artistão, para o paciente, para o cliente, o seu jeito é o jeito certo no processo arte-terapêutico. A gente fica muito refém, né, de comparações. E lá é exatamente um ambiente para a gente se livrar desse julgamento. Porque a gente está falando de você. Então, como é que você sabe fazer? Preciso também que se esclareça que a arte-terapia não é arte, é educação. Sim! De arte e educação, a gente vai trabalhar a aprendizagem de habilidades, técnicas. A gente foca muito no cognitivo. Dentro da arte-terapia, a gente vai usar os exercícios da arte. Então, o exercício do pintar não é a técnica da pintura. A gente vai usar o exercício de desenhar, não é a técnica do desenho. Eu não sei desenhar como um artista formado em desenho sabe, né? Mas eu sei fazer do meu jeito. Pois é, aí quando a gente chega lá, né, a gente desmistifica isso. Por exemplo, eu gosto de me comunicar com a imagem. Eu deixei até separado algumas imagens aqui para a gente usar a imagem para complementar a fala. Sim. E eu era louca para aprender a desenhar bonito. Aí eu descobri que eu podia me comunicar com line art, que são aqueles bonequinhos, que é uma bolinha, um palitinho, a perninha. E eu comecei a fazer aquilo ali, para comunicar o que eu queria através da imagem. Foi o jeito que eu encontrei, foi o meu jeito, né? Deu certo. E dentro do processo... Gente, deixa eu só falar. Para todo mundo que desenha igual eu desenho, tem um nome, o nome é line art. Então, que a gente chama de desenho de palito, né? Ah, eu só sei fazer desenho de palito. Então, olha o que a Vanessa está falando. Se você só sabe fazer aquele desenho de palito, que o nome é line art, pronto. Então a gente já... Dá para ver aí? Dá. Pronto. É isso aí, a gente vai dando movimento. Eu aprendi isso, Cris, com... você disse que queria abraçar, né? Eu aprendi isso com os meninos que trabalharam comigo durante a pesquisa, né? Com a turma de design.
Eles que me ensinaram. Vai lá em arte, Vanessa. Eu falei mesmo, vou fazer os palitinhos. Tá certo. Pronto. Silvia está aqui dizendo que, além de sair da mesmice, que você se liberta e se descobre nas oficinas, né? Então, se cada dia, outra pessoa aí há pouco falou que há uma demanda para cada pessoa, né? Que cada um chega com suas demandas específicas. Então, desde Sim. o desenho até a cultura, até o sonho, aí a gente vai se descobrir. Gente, pensem vocês que a gente está nessa live aqui, mas a gente conversou 3 horas e me dá um desespero porque a gente conversou 3 horas dando risada, né? E a gente chegar aqui e correr porque a gente tem 1 hora. Qualquer coisa a gente depois faz outra. Dentre essa conversa, nessas 3 horas, vem lá e estava se a gente ia falar sobre resiliência. Então, se a gente vai para o dicionário, então tá lá o conceito frio de resiliência. Mas a arte terapeuta aqui vai contar o que é essa resiliência. A gente está tentando ser o menos acadêmico, menos científico possível para chegar para todo mundo. Bom, primeiro eu preciso deixar claro que eu falo da resiliência do lugar de quem, dentro do ambiente arte terapêutico, né, faz o processo de mediação para que esse artistão possa elaborar a resiliência dele. Né? Sim. Tem muita pesquisa sobre resiliência, tem muitas coisas para se falar sobre resiliência, mas acho que o mais importante para a gente colocar, principalmente agora nesse cenário pandêmico, né, bom, você falou do dicionário. É um termo emprestado da física. Quando a gente chega lá no dicionário, a gente vai ver que está falando de elasticidade, de flexibilidade. Né? Se a gente pegar a palavra no latim, ré significa fazer novamente, voltar, resiliens, significa o quê? Saltar, né? Então, saltar para fazer novamente, se eu pegar um elástico, né? É isso que a física está chamando. Eu faço uma pressão, e quando eu solto, ele volta ao seu estado normal. Quando a gente passa por uma pressão, a gente volta para o estado normal. Depois que você passa por um conflito, um sofrimento, por alguma coisa que vai te impactar, será que a gente volta para o estado normal? Eu vou responder por mim. Assim. Responde. Durante o mestrado, aproveitar que Isa está na sala e agora eu denuncio ela publicamente. Durante o mestrado, a gente passa por uma pressão. Então, o nível de pressão é muito forte. Oh. Só que... Aqui é a gente no mestrado, ó. Aqui é a gente chega assim. Certo? Pronto. Aí Isa vai e faz isso com a gente. Sim. A gente chegou assim, né? Aí vem o vento, né? Entenda isso como qualquer outra questão da sua vida, né? O término de um relacionamento, a mudança de casa. A gente faz defesa, que a gente sai, a gente não consegue mais ser aquela pessoa que entrou lá no primeiro dia. Então, assim, sob pressão, onde a gente tinha tudo para uma árvore, né, com vento, e ficar, a gente vai, elastece, mas aí a gente volta e retoma o lugar, mas a gente já não é o mesmo. É isso. Então, vou tentar resumir uma linha na história, uma linha no tempo. Primeiro, tem 3 momentos importantes para se falar quando a gente fala de resiliência. No primeiro momento, se falou muito das pessoas que suportam, né? E os pesquisadores lá na década de 50 trabalharam com crianças que viviam em situação de risco, enfim. E a pergunta era, o que acontece que algumas crianças voltam, se recuperam e outras não? Né? Suportam, né? E outras não. Aí depois, mais lá na frente, alguns autores começaram a trabalhar com as pessoas que se recuperam. Né? A questão já não era mais, o foco já não era mais quem suporta. O foco era como as pessoas se recuperam. Né? Então, eles começaram a trabalhar com a população de policiais, soldados que voltavam da guerra. Eles queriam entender como é que essas pessoas se recuperam, como é que elas retomam o seu convívio social. Hoje, a pergunta
Como é que eu transformo? Que eu acho que é o que você está falando aí depois dessa sacudida da árvore. Então, que é muito, a gente fala muito disso hoje no mundo corporativo. A gente está vivendo no cenário pandêmico, né? Esse momento de pressão, de tensão, de mudança. Então, como é que eu transformo isso a meu favor? Quando a gente fala de resiliência, Cris, a gente não consegue falar sobre isso sem pensar sobre risco e proteção. Risco é tudo que vai nos colocar, é tudo que vai atrapalhar, comprometer, incomodar o nosso processo de desenvolvimento psicossocial, biopsicossocial, econômico, enfim. Quando a gente fala de proteção, são os recursos que eu tenho para lidar com isso, certo? Então, quando a gente vai tratar de resiliência, que a frase mais clichê que a gente ouve como explicação, as pessoas que têm capacidade para lidar com as adversidades. Essa é a frase mais comum. Mas quando a gente está falando de capacidade, de lidar, a grande questão é o que é que eu tenho? Como é que eu lido? A questão não é a linha de chegada, não é a chegada, é o como, é o processo. Então, Sim, pode concluir que eu... Então, pode falar. Sei. Eu vi uma pergunta anterior falando assim, a arte-terapia é só para adultos? Isso é de alguém que pergunta. Mas, e aí você pode embutir na resposta se é só para adultos, se tem para crianças, mas ainda na resiliência. Havia há um tempo, desde que Obama chegou ao poder, uma campanha muito forte dizendo nós podemos, sabe? Aquele nós podemos. E isso se traduzia numa coisa chamada positividade. Em parte, as pessoas acham que que elas vão conseguir o tempo todo, que elas têm que ser fortes o tempo inteiro. Onde é que a resiliência ela entra nisso aí? A gente, como ser humano, por exemplo, num cenário como esse, então, tem dia que eu choro de saudade do meu povo, tem dia que eu penso no trabalho, tem dia que eu tenho vontade de sair, né? Algumas pessoas dizem assim, mas você está muito produtiva nesse período fazendo essas lives. Sim, é o recorte apenas da quarta, hoje é quinta, né, gente? Mas é quarta-feira, sempre às 17 horas. Esse é só o recorte, as pessoas que estão vendo. Mas, assim, essa positividade associada a essa questão, a gente é obrigado a estar forte assim mesmo o tempo inteiro? Não, porque a gente não é invulnerável. Né? Ser resiliente, né, é ser forte sem ser rígido. Ser sensível não é ser fraco. É preciso entender que a gente pode chorar, que a gente pode sofrer, que a gente precisa conversar com isso que está incomodando, precisa assumir que está doendo, que está sofrendo, para lidar com isso. Se eu nego, como é que eu lido com isso? Não, mas eu sei lidar com isso, eu sou forte, eu não choro, eu sou resistente. Então, resiliência não é isso. Resiliência é exatamente entender o que você está passando, o autodiálogo, conversar, ser honesto consigo mesmo e, com base nisto, você começar a entrar em contato com essas questões. Como é que você vai tratar algo que você nega? Como é que você vai lidar com algo que você nega? Resiliência não é rigidez. Pode chorar? Pode, deve. Essa semana mesmo eu dei um revertério aqui, porque eu abri a porta do quarto, quando eu cheguei na sala, os meninos tinham tirado da gaveta tudo que é pó. Farinha de trigo, Nescau. Meu Deus do céu. Minha primeira reação foi chorar. Né? Depois eu resolvi o problema, mas eu já estava me sentindo melhor. Tomei um susto na hora. Como é que eu vou varrer tudo isso? Como é que eu vou limpar tudo isso? Enfim, é um momento. Não quer dizer que eu sou frágil. Não quer dizer que eu não dei conta de algumas questões. E cada situação é uma situação diferente. Né? Quando a gente fala desse como, você estava falando sobre qualquer pessoa pode, criança pode, né? Eu quero focar nesse como, o que é que está dentro desse pacote, que me ajuda
a elaborar a minha resiliência, né? A minha capacidade de transformar, de lidar, né? Os meus caminhos protetivos. Porque são essas questões que aparecem lá como constelação temática. Eu preciso trabalhar, eu preciso exercitar as minhas habilidades socioemocionais. Quando o cliente chega lá, a primeira coisa que eu falo, a gente precisa manter, né? E já indo para a resposta, quando você fez assim, como é que lida com esse cenário? Né? A gente precisa manter a harmonia agora das nossas questões, da nossa dimensão social, da nossa dimensão física, da nossa dimensão emocional, espiritual. Quando uma pessoa entra lá, desde uma criança, né, de 0 a 100 anos, é isso que a gente vai trabalhar. E isso é o como, né, para a gente elaborar a nossa resiliência. Isso o que, Cris? A gente vai trabalhar perseverança, determinação, né? A gente vai trabalhar otimismo. Esses temas não quer dizer que você vai apertar um botão e a gente vai sair de lá otimista, bem-humorado, criativo. A gente vai exercitar, a gente vai trabalhar com games, com pintura, com narrativas da mitologia, dos contos de fada. Você quer falar disso? Eu vejo essa questão da determinação, da perseverança, da gente ir e voltar. Às vezes a gente quer imprimir que isso seja igual para todas as pessoas e a gente começa vendo que não funciona. A gente está aqui num bate-papo entre amigas, então a gente pode conversar coisas do dia a dia da gente. Então, assim, na minha família, sou eu, sou a mais velha, mais 2 irmãos, uma irmã e um irmão, e aprenderam a dirigir muito cedo. E eu achei que eu nunca fosse dirigir na minha vida, porque, sabe a pessoa, o pensamento na lua, assim, uma libriana, aquela que voa, que devagar, né? Então, dirigir não era uma coisa. Quando eu cheguei a Salvador, depois de um tempo, havia uma necessidade de deslocar trabalho, saúde e tudo. Quando eu fui aprender a dirigir, eu já era uma mulher por volta dos 35 anos. E aí as pessoas dizem assim, mas você aprendeu a dirigir? Eu falo, gente, eu aprendi a dirigir porque eu só tenho noção. E aí, esse sem noção Olha o que a Luciane está dizendo. Quem está dizendo? Luciane está dizendo que você é aluada, é? É minha irmã. Então, assim, havia talvez algum aspecto dessas coisas da gente se dobrar e de acreditar em dado momento que a gente não é capaz de fazer aquilo. Então, talvez que com 15, com 18, com 25, eu não tivesse sido capaz de fazer aquilo, mas já aos 34, 35, gente, eu só tenho 37, viu? Então, assim, o que é que acontece? A gente arruma alguma coisa, algum ponto ali para dizer eu preciso chegar naquele lugar ali e a gente começa a estabelecer o que seria a determinação, né? Então, assim, esse lugar de determinação, esse lugar de dizer, ó, nesse ponto aqui eu sofri um ponto de virada e mudei a minha história. Passa por isso a resiliência? Passa. Tem um estudo enorme de uma pesquisadora americana que fala o seguinte, principalmente na disciplina de matemática, né? Os estudantes que foram acompanhados por ela no estudo longitudinal, ela identificou o seguinte... Eu estou aqui controlando o tempo, viu, gente? Porque a gente daqui a pouco tem uma música. Né, não queira. Quanto mais consciência eu tenho, quanto mais clareza eu tenho das minhas dificuldades, mais eu tenho condição de lidar com aquilo. Então, a minha determinação muda, né? Quanto menos eu sei sobre mim, sobre as minhas dificuldades, qual era a sua dificuldade, X, qual era o X da questão para dirigir? Quanto mais você entra em contato com aquilo, quanto mais você conhece sobre aquilo em você, mais você tem condição de lidar com aquilo. Então, mais determinada você vai se colocar à disposição para lidar com a questão. Vou para o consultório, certo? Dentro do ambiente terapêutico, é muito comum quando a gente recebe crianças com dificuldade de lidar com o desenho do currículo escolar. É o tempo, administrar o tempo, é a quantidade de assunto, a dificuldade principalmente das exatas. Então,
a gente vai quais são suas dificuldades? O que é que você tem medo? Né? A primeira coisa que a gente começa a falar. As crianças têm medo de errar, têm medo, né, de levantar a mão e o coleguinha falar. Enfim, tem uma série de coisinhas. Aí tem uma frase mágica que a gente trabalha lá, que com o tempo vai dissolvendo o medo. Né? Não diga eu não sei, diga eu ainda não sei. Sim, verdade. Quando você emite essa mensagem para o seu cérebro, tudo muda. Quando a gente fica eu não sei, eu não sei, eu não sei, dá uma ideia de uma mente limitada. Né? É aquilo ali, acabou, fechou, ponto. Uhum. Quando eu digo eu ainda não sei, a mensagem que eu estou colocando é que eu ainda não sei porque eu tenho condição de saber, eu vou me colocar à disposição de saber. Isso é determinação. Né? Então, a gente trabalha muito isso, agora, claro, dentro da proposta arte terapêutica, dentro do protocolo arte terapêutica, com os exercícios da arte, dentro do processo. Então, você, mais do que qualquer outra pessoa, vai poder se responder. Né? Qual foi a causa que eu segurei para buscar esse movimento, esse atitudinal, né, para ser determinada e conseguir tirar a minha carteira. Tem algo muito íntimo que às vezes a gente não fala, né? Tá muito lá guardadinho na nossa subjetividade. Deixa eu só lhe contar aqui, que esse é um segredo nosso. Marielson está na sala, Paula Brito está na sala, e as pessoas que... Rosana, não sei se está... As pessoas que vieram fazer a live, geralmente diziam assim, não vou não, eu nunca fiz a live, como é que vai ser? Eu estou tensa. E aí, como é que acontece? E aí, assim, a gente, até 2 meses atrás, eu também fazia live. Né? Foi um jeito de eu me colocar no externo, né? Então, é o que você fala, eu ainda não sei, eu ainda não tinha aprendido a fazer a live. Aí, depois que a gente rompe essa barreira, boa tarde, Mariel. Depois que a gente rompe essa barreira, a gente começa a fazer uma reconstrução, né? Dizer assim, o bicho não é tão apavorante quanto a gente imagina. Então, assim, você também, a gente precisou fazer umas sessões de videoterapia. Ela é da arte terapia, eu sou da videoterapia, né? Então, antes de todo mundo chegar aqui, a gente faz uma conversa até pegar esse gelo e derreter para a gente chegar aqui e chegar mais tranquilo. Cris, oi, diga. Você falou da arte terapia, da videoterapia. Uma curiosidade, como é que eu usei o vídeo, a imagem, em algumas situações para favorecer o processo de aprendizagem e autoconhecimento? Crianças, grupos, em escola, em aula de música, enfim, em algumas situações, eu filmava essas crianças e depois devolvia para elas essa imagem. Grupo de professores, em alguns trabalhos específicos, com alguns jogos que a gente montou no grupo de pesquisa do mestrado, eu filmava os professores em ação e depois devolvia essa imagem. E eles se observavam naquele vídeo, eles próprios construíam as análises deles sobre eles mesmos. Né? E tinha uma diferença muito grande quando a gente trabalhava o vídeo, essa imagem, não da foto, do que quando a gente trabalhava só a fala, no grupo dialogal. Às vezes eu tenho muito problema, porque assim, amo muita gente, tem pessoas que são maravilhosas, quando eu digo assim, vamos usar live, aí a palavra live já é o suficiente para travar. Certo? Então, assim, até destravar dessa questão do gravando, até destravar dessa questão de não gosta de se ver na construção do... Eu faço porque eu sou cara de pau, então acho que todo mundo aqui é amigo, eu sempre parto desse pressuposto. E aí a gente vai fazendo a conversa. Só que agora, até para a gente controlar o tempo, porque a conversa tá boa, se cair, daqui a pouco a gente volta e continua conversando. A gente vai fazer a pausa, o intervalo que a gente sempre faz. Eu tinha falado com Vanessa. Vanessa, vai lá, Paula Brito, ela cantou na live passada da gente. Tereza Cristina canta, se precisar eu também canto. E aí, Vanessa, aí foram os meninos, não foi Vanessa, pegou o violão. E aí eles fizeram
Eles fizeram a própria criação deles com violão. Então a gente vai fazer do jeito que dá. Mas a gente resolveu o probleminha aqui, viu? A gente já conseguiu. A gente conseguiu resolver. Eu vou pedir para a Léo, já pegou um emprestado aqui, porque cantar tá meio complicado cantar sem acompanhamento. Léo, resolve aí o problema, pega aí o violão. Vou dar um grito aqui, peraí. Léo! Ô, Léo! Enquanto ela grita Léo, a gente está dando uma live sobre arte terapia. E a melhor parte das lives pega o violão pessoais é essa informalidade, essa possibilidade de uma conversa entre amigos. Eu estou falando aqui em casa, que às vezes eu fico muito chateada quando eu vejo lives muito robotizadas, muito dentro de um padrãozinho onde a gente não pode fugir nem um pouco. Ontem, nessa live, antes de cair, antes de ter problema, Francisco e João participaram, apareceram de Homem-Aranha, não foi, Vanessa? De Homem-Aranha. O Homem-Aranha estava com a máscara do Hulk. Sim. E o Hulk estava com a máscara do Homem-Aranha. E eles estavam pintados com uma pintura indígena. Disseram, enfim, né? Aqui tudo pode, porque está no campo do criativo. Então eles criaram os personagens deles e foram caçar coronavírus. Pois é, tem que caçar coronavírus. Vamos lá? Ô, Cris, minha gente, essa Cristiane, eu não sei não. Ela fez assim, tem que cantar, tem que tocar. Cris, eu mal faço live, que dirá tocar. Eu não toco na frente do professor de violão. Imagine numa live. Né? Ela já está, quando acabar a pandemia, Rosana Paulo, Paula Brito, Cid Clay, todos nós, vocês estão convidados, estamos de volta ao Conchego da Zuzu, com o tal sarau, né? Voltaremos a fazer sarau junto com gastronomia. Sarau de quê? De gastronomia? Ai, meu Deus, foi que apertei. Porque eu tinha um evento chamado Um Tal Encontro. Eu não tinha nome para o negócio, e aí chamava Um Tal Encontro. Aí o pessoal ia lá, eu ajeitava, e todo mundo... E todo mundo lá cantava, recitava, declamava, dançava, e a gente vai retomar isso. Bora lá? Vamos à música? Bora, né, eu estou tentando fugir aqui, mas tudo bem. Não, você não vai fugir, não. Você vai cantar. Vamos lá. Você vai cantar comigo? Do outro lado ajuda, viu? Bota assim uma mãozinha acenando, dizendo que tá bom, coraçãozinho. Todo mundo nessa força para Vanessa cantar. Ô, Cristiane, você vai cantar também? Não, porque dá um delay. Chega aí com atraso. Não tem problema não, mas a graça é essa. Bora lá. Ô, Cris, eu vou tocar, né, e vou cantar uma música que eu adoro, que é uma música da época de Painho de Manhã. Eu vou tentar fazer aqui, tá? Viva aos idosos do mundo e do Brasil, numa hora dessa que as pessoas assustam tanto os idosos. Não existe grupo de risco, todos nós, Ana me disse hoje aqui, não existe grupo de risco, todos nós estamos em risco, mas todos nós vamos sobreviver e vamos cantar uma música antiga em homenagem aos idosos do Brasil. Aos jovens, né? A alma nobre, né? E viva os jovenzinhos. Eu chamo de jovenzinhos, os jovenzinhos lá de casa. Eu vou errar, né? E errar pode. Eu vou esquecer, eu vou trocar a letra e pode. Né? Então, bora. Você vê que eu não saio daqui, né? Eu não saio desse sol, mas tudo bem. A mão tá tremendo. Relaxa, ó. Bora. Hoje quero estar calma, não quero chorar. Para se chacoalhar, como não deixe sempre de agora. Fica comigo só mais uma noite. Quero volta, meu amor. Fica comigo, não me desprezes. A noite é nossa, meu amor pertence.
Quero viver junto a ti. Volta, meu amor, fica comigo, longe dos meus. A noite é nossa, meu amor pertence a ti. Hoje eu quero paz, quero ternura em nossas vidas. Quero viver por toda a vida, pensando em ti. Rapaz, isso é o que faz a diferença da gente. A gente está no tema e daqui a pouco a gente resgatar uma música e resgatar uma poesia e resgatar alguma coisa da vida da gente. Tá vendo? Ninguém sofreu, a live não esvaziou, ninguém correu. Tá todo mundo aqui. Gente, eu vou só dizer uma coisa. Se encerrar, a gente teve algumas interferências. Se a live encerrar, eu encerro e retorno para que a gente faça as considerações finais da live, certo? A gente teve talvez 3 ou 4 interrupções, isso comprometeu o tempo da gente. Então, se a live fechar, a gente vai voltar para fechar da maneira correta com as considerações finais. Vanessa, vamos falar de autoestima? Eu estou sem áudio. Eu estou sem áudio. Você deve ter tirado aí, eu estou sem áudio. Estou sem áudio. Deixa eu só lhe tirar aqui. Tá com áudio agora? Ótimo, agora a gente está sem áudio. Tá com áudio. Eu estava falando aqui que a gente vai falar sobre autoestima. E a gente volta para esse cenário que a gente está, onde a gente fica em casa, de pijama. Não sei vocês, viu, gente? Mas aqui a gente fica em casa, o dia todo, é pijama, e é televisão, vai pra sala e tal. Quando a gente sai, muitas vezes a gente dá aquela embelezada, mas a autoestima não está ligada só a essa questão da aparência, né? Então, assim, a gente vê às vezes modelos maravilhosos e a autoestima lá embaixo. Ontem na live, o que mais me impressionou que o povo, na hora que acabou, não conseguiu falar mais do meu cabelo, porque na live em si, eu dizia para as pessoas, olha, isso é um problema de isolamento capilar. Ninguém nunca me viu com um cabelo tão grande, né? Então eu estou com um problema de isolamento capilar. Sim. Mas a autoestima é a aparência? Você aparentemente está bem? Ou vai além disso? O que é? Que as pessoas falam tanto assim, tá com a autoestima baixa, não sei o quê. Autoestima é o quê mesmo? Ela tem a ver com fatores físicos, ela tem a ver com fatores sociais, fatores, as questões do meu emocional, como eu me vejo, como eu me percebo, minha autopercepção. E aí a gente vai falar também, tudo que eu estou trazendo são questões que a gente vai se aprofundando para trabalhar dentro do processo terapêutico, certo? Então, como é que eu me percebo? Como é que eu me vejo? A gente tem uma necessidade muito grande de comparação, a gente fica muito refém a isso, né? Eu tenho que fazer desse jeito porque fulano fez daquele outro jeito. Às vezes a gente fica muito preso a modelos midiáticos, né? A coisa do corpo. Eu lembro que teve uma época que era bonito ter feito pequeno, depois era bonito ter feito grande, agora, enfim, era bom ter cabelo liso, agora é original ter o cabelo cacheado. A autoestima tem a ver com como é que eu fico bem comigo mesmo, né? Estar bem na minha casa, meu corpo, independente dessas questões. Alguma coisa está dando ruído, pode ser teu fone aí. Tá me ouvindo? Melhorou, gente? Tá me ouvindo? Melhorou? Vê se você consegue tirar o fone, porque pode ser alguma interferência radiofônica. Tá ouvindo, gente? Fala aí, Vanessa. Oi, Cris. Oi, gente. Melhorou. Pode ser algum sinal de rádio dando interferência no seu fone. Por incrível que pareça, acontece.
Ou eu me mexendo, né? Fazer live com uma pessoa que se mexe demais é assim. Todo ciricutico. Sim, bora lá Então, na seria autoestima. eu, né, Cris? Então, tem a ver com como eu me percebo, né, o como eu me valoro, como eu me cuido, tem muito a ver também com a questão do autocuidado, né? Não é só uma questão física. Você pode estar acima do peso, né, com relação a outra pessoa, mas está bem com aquilo ali. Uhum. Então, você se estima, você se gosta, você se valoriza daquele jeito. Eu tenho uma amiga que dizia a mim que eu adoro ser gorda. Quando eu emagreço, eu fico depressiva, né? Tem gente que quando não chegar, não bater no manequim 36, não está feliz. Então, é o jeito de cada um de se perceber. Isso não está certo nem está errado, né? O importante é a gente pensar na autoestima como lugar onde eu me respeito. É isso que Uhum. a gente trabalha muito no ambiente terapêutico, né? Como eu me vejo, a minha autoimagem e como eu respeito aquilo ali, que sou eu, né? Aquele ser, com tudo que ele traz na sua vitrine, mas principalmente com tudo que ele elabora ali por dentro da sua subjetividade, das suas questões intrapsíquicas, seus valores, né? Seu atitudinal. Isso é um conjunto, né, que vai falar sobre a autoestima. Quando a gente fala de autoestima, eu gosto sempre de dizer o seguinte, gente, é, autocuidado. E autocuidado passa pelo o que que eu gosto de fazer. Sim. Porque se a autoestima vai falar sobre respeito e se valorizar, cuidar daquilo que eu gosto de fazer é uma forma de me respeitar. Então, não negociar de forma alguma aquilo que eu gosto de fazer, porque me faz sentir bem, porque me faz mais feliz. E se eu estou bem, se eu estou feliz comigo, eu vou entregar uma profissional melhor, uma amiga melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma vizinha melhor, né? Uma colega de trabalho melhor. Porque eu estou cuidando daquelas coisas que eu sei que eu gosto de fazer. Isso é autoestima, é valorizar, é respeitar. E muitas vezes o meu gostar de fazer, por ser diferente, né, ou causar estranheza, pode deixar muita gente fragilizada, né, nesse olhar de, poxa, mas eu gosto de fazer isso, é diferente do que todo mundo faz. Mas é o que você gosta, né? A Eu gente me visto falava de tal ontem. maneira. A gente falava ontem, não, anteontem. Você falou aí diferente desses lugares de estranhamento, né? Hum, Então, assim, tem um padrão. Padrão da mídia, tem que estar magro, tem que estar alto, tem que estar. Mas a gente pode estar bem para além do padrão. E assim, eu sempre penso comigo assim: se algum olhar sobre o outro me causou estranhamento, será que isso não é preconceito? Então eu sempre me policio nesse lugar de. É como eu lhe falei ontem, eu ando com um monte de gente esquisita, né? Esquisita, eu sou ora porque esquisita. tem tatuagem, ora porque tem black, Hum. ora porque tem uma linguagem. Então a gente vê que no meio corporativo, de empresa, a coisa é mais fluida, mais camisa de manga comprida, não sei o quê, um terninho, uma roupa. Quando a gente sai desse lugar, a gente convive com pessoas muito diferentes. E assim, é pensar, aquela pessoa que está no diferente, no estranhamento, a autoestima dela também está legal, está bem, não há estranhamento nisso, esse estranhamento que a gente tem sobre a aparência do outro, Vanessa, o que é que você acha disso? Tudo que é diferente incomoda o que é igual. Tudo que está no campo do. Vou te dar um exemplo simples. Eu nunca uso um par de brinco igual. Eu sempre mudo ou uso um só. Eu Porque uso três, perdi, eu uso perdi. três. E agora eu vou usar como que eu não tenho um igual? Aí eu parei, voltei para dentro e fiz assim: deixa eu pensar essa fala. Eu não vou usar esse que eu adoro porque eu não tenho o igual. E aí eu comecei a usar o diferente. Então eu botava um pé de um brinco, outro pé de outro brinco. E as pessoas estranhavam. Olha, seu brinco tá diferente um do outro, né? Mas eu escolhi aquilo ali, eu escolhi fazer aquilo ali, estava bem com aquilo ali. Então, de novo eu volto, né? Aquilo que pode ser estranho para o outro, pode ser realmente, é o jeito do outro, né? O que eu não posso é ser refém daquele julgamento. Para mim estava massa, eu estava me curtindo, eu estava me achando. Eu disse, bom, não perdi meu brinco, vou reaproveitar. Meu filho essa semana abriu a gaveta
Tem um sapato dele, um tênis que a avó deu, vermelho, perdeu, né? Só tem um pé. E aí ele abriu a gaveta, pegou, ele queria calçar, tava frio e é todo aconchoado, menino de 2 anos. Eu fiz, cadê o outro? Sumiu. Aí ele foi, pegou um outro sapato, né, o pé de um outro sapato, azul e calçou. Aí tá bonito, ele tá bonito, tá ótimo, maravilha. Então ele deu conta daquilo ali, um pé vermelho e um pé azul. Achei ótimo, dei todo apoio. Ele me É encontrou olhar uma da amiga. criança, né? Que ainda não está investido nesse preconceito que a gente tem de dizer, ó, é estranho, é diferente, você e o dedo apontado, você não tá certo nesse lugar. Então, mas a gente retoma a questão da autoestima. À medida que a gente vai ficando mais jovenzinho, né? Então, algumas coisas, peito, bunda, principalmente na mulher, a gente vai caindo tudo, né? Aí aparece uma ruga aqui, outra ali, e aí a gente começa. Eu tenho visto assim, muitas pessoas falando dessa questão. Vamos passar pela questão da beleza. Eu acho que desde os 20 e poucos anos eu convivo com o cabelo branco. Todo mundo que me conhece, fora da fase que eu. Então, cabelo branco. Mas, em determinada fase da vida da gente, a gente já não tem mais aquela visualidade que é de alguém de 20 anos. Isso para homem e para as mulheres. E algumas pessoas isso afeta muito porque você já não é mais a mesma pessoa. Como é que a arte-terapia ela caminha por esse lugar e a gente vai dizer assim, o lugar do envelhecimento, que é um processo de qualquer ser humano. O processo de envelhecimento, ele aborda tantas questões, sabe, Cris? Que a gente, pelo menos, a linha que eu busquei, né, dentro da minha proposta arte-terapêutica foi trabalhar o envelhecimento enquanto ativo. O envelhecimento enquanto ordem natural, né? Eu sou velha em relação a uma criança de 7 anos, né? Mas estou mais nova em relação ao adulto de 70. Né? A gente envelhece quando nasce, a gente começa a envelhecer. De que envelhecimento eu estou falando? Né? Desse envelhecimento físico, né? Desse envelhecimento da alma. Né? Eu posso. Tem gente que diz até que não sei quem, fulaninho, né? Com 10, 12 anos tem um espírito velho. Né? Tem gente que já tem essa alma velha, né? A gente tem mania de falar que a pessoa, nossa, ela é madura, né? Para a idade. Enfim, o envelhecimento com as pessoas que têm uma idade, que entra no quadro da terceira idade, a gente trabalha muito exercício neuróbico. Né? Você está me perguntando como é que eu vou trabalhar essa questão do envelhecimento no consultório. Sim. A gente faz muito exercício para memória, muito exercício motor, porque a arte-terapia me dá essa condição. De trabalhar o desenho, a pintura, amassar, criar, manter-se ativo no seu processo criativo, curioso. Tudo isso faz com que a gente mantenha acesa a chama da intelectualidade, o cognitivo, as nossas relações sociais, enfim. Quando a gente recebe, por uma outra ponta, uma pessoa que vai se percebendo na menopausa, com 40 e a gente acha que em 41, 42 anos a menopausa é precoce, né? Mas os estudos dizem que não é bem por aí não, né? Enfim, então, o que é? A primeira coisa é trabalhar o processo psicoeducativo. Né? O que é envelhecimento para aquela pessoa? Por que ela acha que está velha? Porque ela fez 45 e o cabelo ficou branco? Vai ficar branco. Você não vai fazer 70 e o cabelo vai ficar preto. Em algum momento ele vai ficar branco. Ou não, alguma outra coisa vai apontar como envelhecimento físico. Né? Então, busco trabalhar no ambiente arte-terapêutico com relação à questão do envelhecimento, o autoconhecimento diante daquele processo do envelhecer. Que é aí que a gente vai chamar de ações psicoeducadoras. Né? É muito comum aparecer, mas eu já estou com 40 e tanto, eu não vou encontrar ninguém. Né? Tem gente que casa com 40, com 50. Eu e Léo, a gente conviveu muito tempo com uma pessoa que casou aos 60.
né? Teve o primeiro namorado aos 60, né? E casou aos 60. Então, o tempo de cada um, gente, não é bula. É por Sim. isso que dentro da arte-terapia, a gente vai trabalhar essa narrativa de cada pessoa. Para você ser velha, pode ser somente a questão física. Para outras pessoas, pode ser uma outra questão. Então, é muito relativo, Cris, isso. O mais É, importante para responder a sua pergunta é que a gente coloque aquele indivíduo, aquele sujeito, num lugar onde ele se sinta tranquilo falar sobre aquilo. Num lugar onde uhum. ele sinta que não há julgamento sobre aquilo. Porque aí vem Eu, à tona, de fato, que para ele é envelhecer. uma vez eles fizeram uma pergunta, Vanessa, assim, se você não soubesse, e aí perguntaram para mim, né? E isso resolveu minha cabeça quanto à questão da idade. Se você não soubesse, se alguém não tivesse te dado a tua certidão de nascimento, quantos anos você teria? E aí eu parei, pensei, eu falei 28. E desde então, 28. guardadas as devidas proporções, né, de algumas coisas que eu faço, eu entendo que eu tenho 28 anos. Certo? Aí alguém me perguntou assim, ué, daqui a 10 anos você vai estar como? Aí eu virei e falei, vou estar com 38. Porque essa é a idade mental da gente. Então, é só uma graça para a gente dizer, olha, cada um vai se ajustar no seu próprio tempo, na sua própria idade, na sua própria maturidade. Já, lá vem um cidadão chamado Piaget que diz assim, nem todo mundo, simplificando, né, gente? Não é porque alguém tem 12 e o outro também tem 12 que eles vão agir da mesma forma. Então, cada um vai ter seu jeito no seu tempo. Não é isso mesmo? Cris, é óbvio que em alguns momentos a gente percebe essas questões, né, do tempo, né? A gente se olha e fala, nossa, envelheci, a ruguinha vai aparecer, enfim, um monte de coisinha vai acontecer. Eu sempre, mesmo quando eu respondo, né, que tenho 41, né, ou quando a gente brinca, eu tô velha e tal, não sei o quê, comigo, né, no meu autodiálogo, né, quando eu estou comigo, na minha percepção, eu acho que eu tenho uma idade ativa. Eu Sim, acho que eu tenho uma idade, né, de fazer as coisas acontecerem, né? Diferente de quando eu fazia quando eu tinha 20, de quando eu tinha 18, as questões agora são outras. Então, o mais importante é que a gente se perceba numa idade ativa, né, numa idade capaz. Aí, se você tem 70, 80, você vai estar na idade ativa dos seus 70, você vai estar na sua função ativa dos seus 80. O que dá para eu fazer com isso? Não dá para você ter 80 com a disposição física de 15, gente. É é diferente. verdade. Eu mesma me sinto assim, com 28, mas eu tenho que ter cuidado com a boca, porque o metabolismo não é mais de 28, Não é né? mais. Pronto, Cris, você chegou agora na questão, né? Metabolismo, né? É claro que eu não sou a pessoa mais apropriada para, né, para esmiuçar as especificidades disso. Gente, a gente voltou porque em dado momento encerrou, mas a gente precisa fechar a fala, dizer tchau para todo mundo, né? Sim, e só fechar a questão dos 28 aqui, mas no metabolismo, que é esse processo do corpo mudando, a gente já não tem mais 28. Então, é isso. Lembra que eu falei da questão, né, da psicoeducação, autopercepção, entender. Quanto mais eu sei sobre mim, quanto mais consciência eu tenho, mais fácil para lidar. Bom, eu chego numa idade em que eu sei que o metabolismo já não é mais o mesmo, né? Então, o Sim, que eu vou fazer, já que com 20 eu tenho um metabolismo diferente de um metabolismo de quando eu tenho 40, né? Se eu quero emagrecer, enfim. O que eu preciso fazer, já que eu tenho consciência disso, ao invés de ficar brigando com a balança? Eu malho todo dia, não consigo, eu malho... Enfim, né? Quanto mais consciência eu tenho desse processo, mais fácil lidar com ele. Então, tem uma hora que o metabolismo fica em câmera lenta. Então, se eu sei disso, eu dou conta disto. Eu tenho mais condição, né, de lidar com isto, porque eu estou lidando informada. Tinha tanta coisa que eu queria, tanta dica que eu queria trazer sobre alguns filmes que falam, né, sim, sobre a o gente uso vai da ver. arte, né?
A gente no vai ter um processo de tempinho desenvolvimento. para isso, porque a gente reentrou na live, né? Então a gente vai ter alguns minutinhos para falar disso aí. Então, eu queria, Vanessa, assim, o pessoal vai ter uma paciência com a gente para a gente poder fazer esse fechamento com chave de ouro, já que a gente teve 1000 problemas ontem e alguns hoje. Eu queria que você dissesse qual é o perfil, qual é o perfil, qual é o perfil de quem frequenta, quem vai procurar um consultório de arte terapia. De quantos anos até quantos anos está indicado a arte terapia? Antes eu dizia que de 0 a 100, mas outro dia Deixa eu falar só uma coisinha aqui. Ó, eu vi passando aqui, beijo para minha amiga Zete. E por que eu estou fazendo esse beijo especial para Zete? Porque se hoje a iluminação tá bonita, foi Suzy e Zete que me deram uns tripés. Porque aqui a gente não tem patrocínio, mas tem amigos. Zete, ó, beijo enorme. Sim. De quantos anos a quantos anos? De 0 a 100, né? De 0 a 101, né? Todas as idades. Eu sempre digo que a gente estuda tanto, procura saber tanto sobre tanta coisa, né? Que anda sempre tão bem informada, é tanta informação, né? E por que não saber mais sobre a gente? Por que não se conhecer mais? Exatamente para se colocar com mais condição, né, de lidar com o risco, com os conflitos, com o cenário pandêmico. Então, qualquer idade, Cris. Agora você me pergunta assim, as pessoas chegam com quais demandas? Né? Eu recebo desde criança, né, até idoso. Né? Normalmente as demandas. Eu já recebi demandas não específicas, então eu vim porque eu quero cuidar de mim. Né? Já recebi demanda de pais, ela está muito desatenta, está com dificuldade de se relacionar na escola e traz a criança de 0 a 12 anos. Adulto, em fase de descoberta, em crises diversas. Né? Agora, principalmente, tem aparecido muito a questão do estresse. Né? O estresse já no seu limite, o estresse já na sua porta do esgotamento. Tá difícil lidar com isso mesmo. Pessoas que trabalham em banco, professor, ambientes de trabalho que tem a psicodinâmica altamente difícil de lidar. Todo ambiente de trabalho vai ter questões conflituosas, né? Mas tem algumas que acabam sendo, que minha avó chamava de vezeiro, né? E aquilo que eu ensino todo dia, chega uma hora que esgota. Qualquer pessoa, Cris, que queira cuidar de si, o mais importante é isso. Aí também tem algumas pessoas que vêm indicada, né? Indicado por um neuropsicólogo, porque aquela criança precisa trabalhar suas habilidades socioemocionais, né? E através da arte terapia a gente pode fazer isso. Alguns psiquiatras que trabalham especificamente com a terceira idade, né? Ou as pessoas da área de gerontologia, fisioterapeuta que trabalha com geriatria, encaminham, olha, você precisa trabalhar o exercício mental, as relações sociais na terceira idade. São um tema, como eu falei no início, é uma constelação temática. São diversos, mas qualquer pessoa pode e não precisa saber desenhar como a gente aprende lá na faculdade de artes. Porque a gente não está trabalhando com arte e educação. A gente está pegando emprestado esse exercício para falar da gente. Você disse que tinha umas dicas. Aí, Suzaneta pergunta, é caro fazer arte terapia? O que é caro? Pronto. O que é Daqui a pouco a gente vai dar a indicação de onde achar a Vanessa, né? Então, você faz atendimento nesse período. Muita gente tem feito atendimento online. Não sei se a Vanessa faz esse atendimento online. E a gente vai, daqui a pouco, passar esse contato de Vanessa, onde é que se acha para fazer essa arte terapia. Vanessa, você me disse que tinha umas dicas para dar para o pessoal. Conta aí para a gente. Então, Cris, eu me lembro que você me perguntou ontem como é que a gente faz
né, para usar a arte-terapia a favor da gente nesse momento, né? Bom, fazer processo arte-terapêutico, é claro, né, que é a sugestão, né? Mas entrar em contato com a arte, né? E aí sobre essas questões todas que a gente tratou, né, autoestima, sobre resiliência, sobre essas habilidades socioemocionais, o que que no cenário da arte eu tenho para entrar em contato, para refletir, para perceber isso? Então, eu fiz uma listinha aqui que depois eu vou colocar para você disponibilizar aí na live, né, de filmes, livros, exposições que a gente vai entrar em contato com todos esses temas que a gente falou agora. Então, por exemplo, vou falar de resiliência. Hã? Vanessa me mandou essa listinha e eu vou disponibilizar no perfil. Vou fazer um post bonitinho, um card bonitinho, dizendo que são indicações da arte terapeuta Vanessa Fragoso. Para entrar em contato. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, a gente falou de resiliência, vai falar de resiliência. O que que você tem no cenário da arte? Repara, eu não estou dizendo que você vai assistir o filme e vai fazer a terapia. Eu estou lhe sugerindo, algo dentro do cenário da arte, né, que vai tocar em um tema. Então, como é que o que que você pode me sugerir sobre resiliência? Mandela. Assiste o filme de Mandela, né, que a gente vai ver o que é resiliência. A determinação, um sentido, uma causa para dar sentido à vida, enfim. Tem um filme massa que é Como Estrelas na Terra, que aí vai falar mais do cenário educacional, vai falar da dislexia e como aquela criança, dentro daquele quadro de dislexia, tem sua autoestima comprometida. Uma criança com dificuldade de ler, dificuldade de escrever, que se sente menos do que as outras, porque não consegue interagir no ambiente educacional. Então, ela está com a autoestima comprometida. Aí o professor pega essa criança, resolve entendê-la e descobre que através do desenho ela se comunica. Sim. Enfim, então, eu não vou dar spoiler, e eu sou ótimo para isso, mas tem um outro, por exemplo, dá um Google lá e procura a história de Elifas Andreato, que é um capista que fazia as capas de Gal Costa, Caetano, ele tem uma história linda. Vai lá no Google e procura a história de Suficale. Ela tem uma exposição chamada Cuide de Você, e ela transformou em exposição um sofrimento, um grande sofrimento na vida dela, foi o término de uma relação. Quando ela terminou essa relação, ela virou para a mãe e fez assim: e agora, o que é que eu faço, mãe? E a mãe disse: faça como tudo na vida, minha filha, transforme sua dor em arte. E aí ela cria uma exposição lindíssima. Tem a menina que roubava livros. Lindíssimo. Tanto livro quanto filme, lindíssimo. A história de Anne Frank. A Anne Frank, quando estava dentro da casa escondida, o que foi que ela fez? Ela começou a usar narrativas, ela começou a fazer diários. Aquilo é uma forma de você lidar com aquela situação. Foi a forma que ela encontrou. Quando ela ouviu na rádio, logo quando acabou tudo, que ela ouviu na rádio que eles estavam recolhendo cartas, diários, ela começou a refazer, porque ela queria deixar tudo bonitinho, para deixar um marco na história. Enfim, então, tem um site dela que você pode visitar, tem uma exposição virtual, Enfim, tem A Vida é Bela, que vai falar de resiliência, A Procura da Felicidade, Até o Último Homem, que vai falar sobre a questão da moral, os meus valores, não abro mão dos meus valores. E isso está dentro dos pilares de resiliência. Você falando aí, eu leio sempre uma revista chamada Vida Simples. Gente, vale a pena. Tem uma revista chamada Vida Simples e eu passei... Essa coisa de estar em casa, tem gente que não está podendo sair, eu passei, estou começando, assim, dia de quarta eu faço a live. Mas eu acho que na segunda-feira eu vou começar a escanear alguns artigos de algumas revistas e mandar em PDF para as pessoas, via WhatsApp. E num desses artigos falava justamente disso. Filmes... A possibilidade de transformação através de filmes, através do audiovisual, através das artes plásticas, e a gente vai e reorganiza algumas coisas através dessa questão.
Eu estou achando muito bacana, porque com Vanessa, a gente, na pré-live, a gente dizia assim, como é que a gente faz para chegar nas pessoas, falar destas coisas, sem precisar indicar um livro de estudo, um livro acadêmico, um livro onde a pessoa vai se debruçar naquilo ali, mas que ela, de uma forma que ela vai se reconhecer. Quando a Vanessa falou assim, através de filmes, eu falei, maravilhoso, porque filme é uma coisa que a gente tem acesso e que a gente se reconhece nos filmes, né? Cris, não só o filme é massa, a gente se reconhece, a gente se transporta ali para aquele personagem. Agora, quer ver uma coisa massa que todo mundo vai se identificar? As músicas, as letras, as composições, elas têm muito de narrativa autobiográfica, né? Muito de questões, de seus sentimentos que ela foi colocando. Muitos artistas do cenário musical falam isso, né? Que aquela música foi de um momento, disse daquilo outro, de uma dor, de um amor, que estava muito feliz, de uma situação, né? Ou de uma coisa que viu J Quest, Rogério Falzino, né? Que aquela música dele, fácil, extremamente fácil, foi um insight que ele teve, quando a mãe disse, meu filho, faça uma música aí fácil para todo mundo cantar, porque essa música é difícil, ninguém canta. Ele foi e escreveu, né? Fácil, extremamente fácil para você e eu e todo mundo cantar junto. Então, o que tem de arte terapêutico aí? O processo criativo, de uma conversa com a mãe, ele transformou em uma música que todo mundo canta, tá na boca do povo. Eu vi um trabalho com, assim, jovens. Todo mundo sabe que eu sou professora. Fora, já tem algum tempo, fora desse lugar de professora, eu sou produtora. Então, é o que eu digo sempre. Gente, eu sou produtora, eu junto gente. Então, quando eu faço a live, é porque eu sou produtora. Produtora audiovisual por formação e produtora de evento, do que aparecer na minha frente, por vocação. E as melhores produções que eu tenho com os grupos criativos de jovens nas escolas é justamente quando a gente tem música. Então, as pessoas, elas se reconhecem nas músicas. Eu adoro quando, por exemplo, Renato Russo, ele chega lá, ele canta sou metal, raio, relâmpago e trovão. Sou metal, eu sou ouro em seu brasão. Por que isso? É aquele lugar da armadura da gente, que às vezes a gente está tão caído. E quando eu vejo Renato cantando isso, esse sou metal, raio, relâmpago e trovão, eu sou ouro em seu brasão, né? Então, isso fala comigo. Mas com outra pessoa? Pode não falar. Nada. Que coisa mais sem pé nem cabeça é essa aí? Ana está indicando aqui por Felicidade por um Fio, na Netflix. Felicidade por um Fio. Sim, sigamos aí. O que é que a gente tem mais aí dessas dicas para a gente poder fechar? Porque senão a gente vai a noite toda com essa live. É igual a live de Tereza Cristina. 3 horas de live. Então, de filme, alguém colocou aí, assisti até O Último Homem, né? Eu coloquei que A Procura da Felicidade, A Vida é Bela, A Menina que Roubava Livros, que foram os que eu fui lembrando, né? Tem o filme de Anne Frank também, não só tem a exposição, e o livro, o diário dela, eu tenho aqui, né, o diário, a exposição de Cali, né? Tem, enfim. Agora tem outras coisas, por exemplo, como eu gosto... Isa, se tiver aí, ela vai lembrar disso, né? Da história de Sherazade, né? Que aí já não são, já não é o filme, são histórias, né? São narrativas. Eu estou aqui com o celular apoiado nas 1001 Noites, né? Nos 2 volumes de Malbataan, tanto aqui apoiado sobre as 1001 Noites com a história de Sherazade. O que tem aí, né, da questão da arte? Repare, Sherazade, ela ia morrer, né? Foi o que ela fez para não morrer, né? Para não ser mais uma esposa morta pelo seu marido no amanhecer. Ela começou a contar a história. Ela começou a ter narrativas, né? E às vezes metanarrativas, meta-histórias, porque ela começava a contar as histórias que ela criava, e de tanto contar a história, pediram para ela contar as histórias do que acontecia. Era como se fosse uma escrivã. Enfim, então, através da narrativa, do conto, do faz de conta, ela salvou a vida dela. Né? E ela contou 1001 histórias. Por isso que 1001 noites. Quando chega na última noite, ela diz, eu não tenho mais história para contar. E ela nunca terminava de contar a história exatamente para o sultão ter o desejo de ouvir mais histórias, porque ele nunca matava ela.
Então, veja como ela se sai, da morte, através de quê? Da arte, através do conto, através, enfim, do faz de conta. Para a gente que está no universo arte-terapêutico, é fácil perceber essas coisas. E quando a gente vai para o consultório, a gente leva muito isso. Por exemplo, não só a história de Sherazade, mas a história de Penélope, que nunca termina de tecer aquele tapete, porque ela disse que só ia casar quando terminasse de tecer o tapete. Ela faz num dia, no outro dia ela vai e desfaz, até o livro chegar, tem a história de Shiva, que é da mitologia indiana, que é um deus que destrói tudo, e refaz. Aí a gente vai falar de resiliência, eu derrubo tudo para refazer. Tem a história da Fênix, que a gente fala muito, nossa, é uma Fênix, já viu, ela renasce, enfim. Tem várias coisas que a gente coloca dentro do set arte terapêutico, dentro das ferramentas da arte, desde uma história, um conto, a uma imagem, aquela imagem, o grito. Nossa, cada pessoa, a Mona Lisa, o grito, cada pessoa vai ter sua. A gente faz muito isso, eu gosto muito de fazer isso, pegar uma imagem e pedir para a pessoa falar sobre aquilo. Cada um fala de uma coisa. Eu me lembro que uma adolescente olhou para a Mona Lisa e fez assim: qual é o problema dela? Tá mal amada? Isso, podia ser. Podia ser que ela estivesse muito triste fazendo aquilo ali. E aí, nesse clima de fruição, de riso, de graça, a gente vai compondo as narrativas desse paciente, desse artistão. Enfim. Silvio entrou, está de volta aqui na sala. Beijo para Júlia, que eu vi entrando, Maria também. Tem um monte de gente que eu fui vendo. Gente, eu não vou deixando beijos para todo mundo, porque senão o que acontece é que a gente passa a live inteira mandando beijo para as pessoas, mas o carinho é enorme, todo mundo. A gente, hoje, especialmente, eu não sei assim, como é que vai ficar gravada essa live, porque caiu, voltou, e a gente perde essa gravação. Eu vou ver como é que eu recupero isso. Mas eu tenho muito a agradecer a Vanessa pela disponibilidade de hoje estar nessa live com a gente, né? E pela disponibilidade de Léo ter colocado o aparelho dele para que a gente pudesse seguir nessa live aqui. Aos meninos, a Joana. Eles estão aqui, ó. Tudo atrás dessa porta. Já estamos encerrando. Daqui a pouco, na hora que a gente encerra com eles aparecendo aqui na tela. E a gente busca esses dias assim que a gente está muito emotivo, a gente está muito sensível. O que a gente está buscando ao fazer lives, na verdade, é a gente ter esse encontro e esse abraço com as pessoas, mesmo sem a gente poder chegar perto. Então, toda quarta-feira eu convido alguém, chamo para a gente conversar, ter conversas variadas, que não sejam voltadas para as estatísticas e para os números que a gente tem visto todos os dias nas notícias. A gente quer, não que a gente negue a realidade, a gente não está fazendo isso, mas a gente só quer amenizar. E hoje a conversa com Vanessa foi... A live se estendeu por 2 lives e eu quero assim, agradecer imensamente a colega, a amiga. Quando a gente se conheceu, eu estava na fase tensa do mestrado, né? E a gente passa pelo mestrado em educação e depois que passa, estamos aqui, certo? Carol, beijo, estou esperando Carol Garcia da fotografia para Carol fazer uma live comigo. Semana que vem ou na outra semana, não sei. Nós vamos ter aqui Anderson Caribé falando sobre jogos digitais, né? Tem gente que tem a galera que está em casa, saiu da escola e está em casa só nos jogos. Como é que isso a gente pode usar a favor da aprendizagem? Mas aí você pode fazer suas falas, suas considerações finais para a gente... Minha filha, eu não sei, eu sou uma pessoa de reticências. Eu não sou uma pessoa de ponto. Repare, eu não posso. É por isso que Isa me chamava de Sherazade, porque eu sempre tinha 1001 histórias. Repare, Cris, eu não posso, enquanto pessoa que trabalha
com saúde socioemocional, deixar de usar essa oportunidade para lembrar as pessoas que nesse momento em que a gente tá distante, né, do nosso normal, esperando o novo normal, né, que está se falando muito aí chegar, a gente precisa manter acesas as dimensões, né, nosso corpo físico, né? Então, faça atividade como for, como der, né? Suba escada, vá para a cozinha, varra a casa, mas mantenha seu corpo físico ativo, né? A questão do cognitivo, aprenda alguma coisa todo dia, né? Ou se permita a leitura, não abandone o seu processo de aprendizado. A questão do emocional, cuidar de si. Se você está no seu processo terapêutico, com psicólogo, com arte-terapeuta, enfim, com o cristaloterapeuta, isso te faz bem, te fazia, mantenha, não abra mão disto. A sua espiritualidade se conecte com o sagrado, aquele que você acredita. Essas dimensões fazem parte do nosso ser, da saúde, que é biopsicossocioespiritual. A gente falou sobre as terapias e saúde mental. A saúde mental é esse lugar de me perceber capaz de realizar as minhas atividades, as minhas relações sociais, o meu trabalho. E eu cuido disso como? Regando todo dia. Certo? E como a gente falou muito de resiliência, tem uma frase que eu amo, tem várias frases que eu amo, né? Mas tem uma frase tão brincante, que é a do catavento. A gente está vivendo no cenário pandêmico com esse turbilhão, essa coisa que passou, a gente estava no fio esticado, está balançando, e aí a gente está tentando se equilibrar. E aí tem Claude Lévi, ele diz que o catavento, ele só funciona se tiver muito vento. Ele só traz a beleza dele se tiver muito vento. Se não tiver tempestade, se não tiver ventania, ele não vai trazer aquele colorido, ele não vai dançar. Então, nesse cenário, eu acho que é importante a gente... O que eu vou fazer? Eu tô suportando, eu estou me recuperando, eu vou transformar. Cada um vai encontrar o seu jeito. Não tem um jeito certo, tem um jeito de cada um. Eu estou dançando todo dia aqui em casa. Alguma coisa. Todo mundo está fazendo live. Eu estou fazendo bolo. Todo dia eu abuso alguém. Eu resolvi fazer coisas, experimentar coisas novas. Eu faço algumas coisas novas que eu quero sensações novas, mas resolvi vencer o bolo solado. Então, todo dia eu ligo para alguém pedindo receita de bolo, mas sempre sou. Mas o importante é fazer, não desistir, o importante é tentar. Pior que a tristeza de não vencer, não tentar. Vou convidar os amigos gastrônomos, Fábio Ferreira, Rose Pereira, vou convidar os amigos gastrônomos para fazer uma live aqui, para dar umas dicas para a gente. Pode botar manteiga gelada, ovo gelado. Por favor, manda a receita de liquidificador, que eu vou ficar muito feliz, viu? Eu agradeço. E aí, agora, eu é que lhe agradeço imensamente. A conversa foi muito boa. Tem gente entrando agora achando que seria às 17. Não, gente, essa conversa começou às 16 horas. A gente já está encerrando a conversa, né? Porque daqui a pouco um dos gastrônomos já disse aqui, ó, ok. Ó, Vanessa, já tem gente no dedinho aqui, o pessoal da gastronomia, dizendo, ó... Mande para mim. E que seja liquidificador, viu? A minha nem de liquidificador. Minha irmã disse que nem sorvete da Yoki, que já vem praticamente pronto, disse que nem isso eu consigo fazer. Então, assim, pessoal, a gente começou o papo às 16 horas, a gente caiu a live, fechou a live, voltamos. Desde ontem a gente insiste, porque a conversa ia ser isso mesmo que a gente está sendo aqui. A gente está sendo, a gente agradece todo mundo que pacientemente, desde ontem, está esperando essa conversa nossa. E Vanessa, a gente vai ter outras, né, Vanessa? Agora que destravou. Agora eu destravei, agora o perigo. Agora eu tô no perigo. Agora que destravou, a gente vai tomar conta do mundo. Então, é isso aí.
Ela tá falando destravou, 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 porque várias pessoas me chamam, né? Ricardo, meu Deus, se estiver assistindo, vai me matar. Bel também. Vanessa, faça uma live, uma live. Gente, eu não suporto live, eu odeio live, eu não gosto de vídeo, eu não gosto de aparecer. Imagine, né? Uma pessoa que não gosta de aparecer, tá? Aí Cristiane veio com jeitinho, com cuidado, né? Não, nós vamos fazer, vai ser desse jeito, treinou, eu falei, pô, me senti bem. Então, vou experimentar. Eu estou muito grata a você por não ter desistido de mim, ter apostado, né, que poderia acontecer. Porque parece simples, mas não é não, minha gente. Cristiane me fez tocar uma música. Vocês não estão entendendo o que é isso. Olha, Marielson disse que não ia participar de live nenhuma. E aí Marielson veio para a live da gente. Rosana disse aí, Marielson, tem negócio. E Rosana apareceu aqui montada. Paula chegou aqui. Mas vai, Paula, vai cantar. Vanessa também. Na verdade, o que a gente tem aqui é uma conversa entre amigos. E se você que está aí ouvindo for convidado para conversar com a gente, não precisa se preocupar, porque a conversa vai ser bem tranquila. É isso aqui. A gente está na sala, está na conversa, tá de boa e foi maravilhoso. Beijo para as irmãs Paixão, Ana, Silvia e Helena, que estão aqui ligadas. O pessoal lá de Jequié. Então a gente tem um monte de gente assim que aparece. Para Dona Graça, não sei se Dona Graça está aí assistindo. Minha mãe hoje foi tomar remédio biológico, então ela deve estar dormindo agora. Dona Graça. E cadê os meninos? Vamos encerrar com os meninos? Peraí. Léo, cadê os meninos? Traga, se tiver vestido, traga. Se tiver de pinto de fora, não traga, não. Que tá um tal de tirar fralda, minha filha, aqui agora. Daqui para cima e deixa o pinto guardado. Descobriram que tem pinto. Pinto o dia todo nessa casa. João Pedro, traga aí, Léo. Vamos cantar uma musiquinha da Galinha Pintadinha. Tem Galinha Pintadinha? Léo tá mandando eu parar de gritar. É porque eu não queria fazer live. Olha, meu filho, o tia Cris quer mandar um beijo, quer terminar a live com você. Tá vendo? Um beijo. Cadê o beijo? Isso. Agora, venha, Chico. Peraí. Eu quero descer, mamãe. Quer descer? Então desça, vá. O de cá já é mais... O de cá é mais 50 centavos. Vai lá, filho, solta o beijo. Eita, que delícia! Paquera aí, tia Cris. Pisca aí o olho pra ela. Vamos aí, ó. Este já é sedutor desde cedo. Ó, o beijo. A vozinha uma ama também. Olha, que delícia receber declaração assim pela live. Ó, gente, a gente vai encerrar, até porque a meninada agora já deve estar. Beijo para todo mundo. Beijo, Cris. Obrigada. Vamos fechar.